quente que o Léo veio até de bermuda e chinelo. Tá calor mesmo, Léo, tá calor. Querido, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. 1 Reis 18, versículos de 41 a 45. 1 Reis 18, 41 ao 45. Amém. Se você não achar, você pode, ou não tiver, se não trouxe Bíblia, acompanhe conosco no telão. Espie no vizinho, ligue seu celular, ou dê uma olhadinha aí, mas não deixe de ler a palavra. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 41 ao 45. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesse dia, Pai, nesta noite, para Te adorar e Te dar graças. Colocamos as nossas vidas na Tua presença, Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e pedimos que o Teu Espírito possa nos ajudar, nos auxiliar a compreender a Tua palavra, a aprender aquilo que o Senhor tem para nós, a vivenciarmos mais do Senhor, mais da Tua presença. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, todo domingo nós vemos a igreja e nós esperamos que haja uma palavra a ser ministrada. Todo culto que nós viemos, nós esperamos que haja uma palavra a ser ministrada. E essa palavra geralmente é dita por alguém, é trazida por alguém. Tá? Na maioria dos domingos, só eu mesmo, né? É o que tem, fazer o quê? Temos que aguentar por enquanto. Mas para você trazer uma palavra todo domingo, não é a tarefa mais fácil e simples que existe. Tem semanas que flui melhor, e tem semanas que as coisas são bem mais difíceis. Essa semana que passou, eu gosto muito de escutar pregação. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é de escutar pregação. E geralmente segunda-feira é meu dia de folga, eu escuto umas 10, no mínimo. Aonde eu estou, o telefone está junto e tem alguém pregando. E eu estou ali escutando. E eu escuto de manhã, de tarde, de noite, e eu amo demais ouvir a palavra de Deus, ouvir pregação. E essa semana, na segunda, quando eu estava escutando a pregação, eu estava ouvindo a mensagem de um amigo meu, e ele pregou sobre esse texto de Reis. E essa mensagem falou muito com o meu coração, falou demais comigo segunda-feira. Foi algo assim que bateu forte em mim. E ele falava sobre a fé. Ele falava sobre o texto de Reis, sobre a experiência de Elias, sobre a oração de Elias e sobre a fé que Elias tinha. Uma mensagem impactante. Mas quando o pastor estava discorrendo a mensagem, o Senhor falou comigo algumas coisas. E é a respeito delas que eu queria conversar com você nessa noite. Tá? Primeira coisa a primeira e a única e a mais destacada coisa que o Senhor falou comigo é que nós também somos muitas vezes como Israel, uma terra ressecada, sem chuva.
O texto diz que não chovia em Israel. E se você for para a carta de Hebreus, o escritor de Hebreus diz que ficou essa seca durante 3 anos e meio sem cair uma gota de água em Israel. Durante 3 anos e meio não choveu nem sequer uma pancadinha de água em Israel. Uma seca absurda tomou conta da nação. O texto que nós lemos é o final desse período. No final dos 3 anos e meio, Elias sobe ao Monte Carmelo, dobra os seus joelhos e clama, até que os céus se abrem e vem chuva sobre a terra. 3 anos e meio sem chover. E quando eu estava ouvindo a mensagem desse meu amigo, o Senhor falou comigo que muitos de nós somos como Israel na nossa vida espiritual. Nós somos servos de Deus, mas nós vivemos uma seca espiritual. Que ao longo da nossa vida como filhos de Deus, infelizmente nós temos períodos onde a nossa vida espiritual ela é tão ressecada quanto um deserto. Nós estamos vivos, mas nós não prosperamos espiritualmente. Nós somos filhos de Deus, mas a nossa vida espiritual está derrubada. Muitas vezes nós enfrentamos isso ao longo do caminho. Na jornada de fé, na nossa caminhada cristã de anos e anos e anos, existem momentos em que nós estamos enfrentando secas da presença de Deus. Nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós amamos a Deus, o Senhor nos ama, mas a nossa vida espiritual, em muitos momentos, é como uma terra seca. E é interessante que quando você olha para uma terra seca, você não vê vida. Existe vida ali, mas não existe vida em abundância. A terra está ali existe vida, mas aquela vida não prospera, ela só sobrevive. Ela não consegue ir além, ela não faz nada mais do que sobreviver. Quando você olha um terreno vazio e que por muito tempo não chove, você percebe aquela terra limpa começar a se rachar inteira. Muitas vezes a nossa vida espiritual é como uma terra sem chuva. Muitas vezes o nosso compromisso com Deus enfrenta períodos de seca, onde parece que as chuvas do Senhor não se derramam sobre nós. E nós sobrevivemos espiritualmente, mas nós não avançamos, nós não crescemos, nós não nos desenvolvemos. Não é sempre assim, e não foi sempre assim. Logo que a gente se converte, nós somos espiritualmente frutíferos demais. Nos primeiros dias da nossa conversão, quando nós encontramos a Cristo, quando nós entendemos que Deus fala conosco, aquilo toma conta de nós de um jeito que nós não sabemos explicar. Nós temos paixão de ler a palavra de Deus. E ainda que a gente não entenda nada, a gente lê e a gente se apaixona toda vez que a gente lê. A gente tem paixão por estar na presença de Deus, cantando e orando. E ainda que nos primeiros dias a gente não saiba nada de oração e não saiba nenhum louvor decente, a gente mistura. Eu não sei você, mas eu misturava um monte de música na mesma, que eu não sabia, recém-convertido. Eu cantava um pedaço de uma e pedaço da outra, e pedaço de uma e pedaço de outra, mas aquilo gerava um prazer no coração. Eu lembro que quando eu me converti, eu ganhei uma Bíblia pequenininha, assim dessas normais, de papel, todas elas são de papel, mas a capa, né, era de papel, não era dessas assim, de couro. E eu lembro que eu olhava aquela Bíblia, onde eu ia, no começo da minha conversão, eu levava a Bíblia. Se eu ia para a escola, ela estava dentro da mochila. Se eu ia trabalhar, ela estava comigo. Se eu saía de casa, ela ia. E se eu tivesse um tempinho, eu estava lá olhando aquele negócio. Eu não entendia nada. Principalmente do Antigo Testamento. Eu li aqueles negócios assim, meu Deus do céu, mas era apaixonante ler a palavra de Deus.
tinha prazer de ir ao culto. Chegava antes de todo mundo e ficava até o fim. E eu olhava o pessoal cantando e o pessoal que tocava, e eu achava aquele negócio assim maravilhoso, uma coisa extraordinária. Eu lembro que uma vez logo depois de convertido, eu indo trabalhar, e eu ia trabalhar a pé, eu trabalhava numa garagem de automóveis, e enquanto eu ia caminhando assim, e eu ia orando, e aquele dia, a presença de Deus, o Senhor me visitou, eu indo naquela garagem, e eu lembro que no metade do caminho assim, eu já não aguentei mais, eu comecei a cantar assim alto na rua, e a cantarolar, e a pular, e a dançar. O povo que passava achava que eu estava louco, mas era o Senhor ali comigo naquele dia, o Senhor tinha me visitado. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós vivenciamos as chuvas de Deus. A nossa vida espiritual, ela é maravilhosa, ela frutifica. Quem a gente encontra, a gente fala de Jesus. A gente tem paixão por pegar a palavra e ler. A gente tem paixão por orar e por ouvir pregações e hinos. Aquilo queima o nosso coração. Eu lembro quantas vezes eu abria a Bíblia, eu começava a ler e de repente começava a cair as lágrimas nas folhas e molhar as folhas. Quando a gente está no começo da nossa caminhada com Deus, a nossa vida espiritual, ela está pegando fogo. É como um jardim florido na perfeição. Tudo está ali, tudo está bonito, tudo está funcionando. Mas quando passa o tempo, conforme os anos e os meses vão passando, parece que aquela paixão vai se esfriando. Parece que aquele anseio da presença de Deus vai sendo substituído pelas obrigações religiosas. Eu vou no culto, eu faço isso, eu faço aquilo. E parece que aqueles encontros com Deus que a gente tem no começo da nossa conversão, que é todo dia, parece que eles começam a se espaçar. E parece, não sei você, mas parece que Deus, entre aspas, entendo o que eu vou falar, nos visita com menos frequência. E a gente acha até normal, porque as pessoas dizem para nós que é o primeiro amor, ele passa. E às vezes a gente olha para os crentes mais velhos, para os cristãos mais velhos, que convivem conosco com a igreja, e a gente não vê essa paixão que a gente tem nos primeiros dias. E a gente não vê aquele anseio, aquele coração queimando. E aí a gente acaba dizendo assim, poxa, eu acho que realmente é normal. Eu acho que realmente é isso, né? Algumas pessoas até dizem, nos primeiros dias a gente fica empolgado. E com o passar do tempo, sem perceber, a minha vida espiritual vai entrando, igual Israel, numa seca. As chuvas de Deus já não se derramam mais. E eu estou ali. Eu sou filho de Deus, eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, mas o coração não queima mais, os olhos já não se enchem mais de lágrima, aquela euforia gostosa, aquela paixão pela oração, ela é substituída pelo mecanismo. Eu oro para almoçar, eu oro para jantar. Antes de dormir, eu oro 10, 15 minutos ou 5 minutos e pronto. Eu frequento os cultos, mas eu chego atrasado, saio antes, eu não trago a Bíblia. E sem perceber, sem me dar conta, eu entro numa seca espiritual. Eu estou espiritualmente vivo, mas eu não prospero, eu sobrevivo. Eu nunca consigo perceber o mais que Deus tem para mim.
Eu nunca consigo vivenciar de novo aquilo que eu vivenciei no começo. E deixa eu dizer para você, aquilo que a gente vivencia nos primeiros dias de conversão não é empolgação. Aquilo é a vida cristã. Aquilo é a vida cristã. Aquilo é viver com Deus. Nós não fomos espiritualmente ressuscitados para vivermos como se estivéssemos numa seca, sem chuva, sem as chuvas de Deus. E muitos de nós, há muito tempo, vivem uma seca espiritual. Estão aqui, mas o espírito está igual terra rachada. A paixão já não há mais. Aquele desejo ardente já não há mais. Cremos em Deus, confiamos em Deus, acreditamos em Deus, amamos a Deus, mas estamos secos. Secos como terra sem chuva. Secos. E quando o Senhor falou comigo essa semana, segunda-feira, sobre isso, eu comecei a me lembrar da minha vida. E eu percebi que muitos momentos da minha vida eu estive assim como terra rachada, enfrentando uma seca no espírito. Inclusive esse ano, que para mim tem sido um ano muito difícil. Por muitos períodos e momentos desse ano, o Senhor me fez lembrar que espiritualmente era como uma terra que não chovia, onde as chuvas de Deus não se derramavam. E às vezes na nossa vida é assim. Às vezes nós estamos querendo a Deus, mas o nosso espírito está como se fosse um lugar onde não chove. A gente só sobrevive aos trancos e barrancos, mas a gente não consegue espiritualmente prosperar. Mas o fascinante da palavra de Deus é que o Senhor nos salvou para que nós tivéssemos uma vida espiritual incrível. Incrível. Lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, o texto que o Senhor falou comigo demais essa semana. Jeremias está enfrentando uma crise em Israel dessas terríveis. A nação está sendo destruída, mas Deus dá uma promessa a Jeremias. Ele diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É assim que a nossa vida espiritual precisa ser. Uma vida espiritual onde os nossos ouvidos ouvem de Deus as coisas grandiosas e insondáveis que nós nem sequer imaginávamos ser possível. É assim que a nossa vida espiritual precisa ser. É assim que nós precisamos buscar a Deus, clamar ao Senhor, porque quando nós buscamos ao Senhor verdadeiramente, Deus se revela verdadeiramente a nós, e as chuvas de Deus caem sobre nós. E aquela paixão de outrora, aquela paixão do começo, ela reacende com mais força. E nós somos tomados pela presença de Deus. É assim que a nossa vida precisa ser. É assim. Nós não fomos criados por Deus para enfrentarmos secas constantes, para vivermos ressecados espiritualmente, para simplesmente sobrevivermos. Não. Deus tem mais para a nossa vida. Deus tem muito mais para nós. Nós precisamos aprender a ouvir o som da chuva,
a ouvir o som da chuva do Senhor chegando sobre nós. Nós precisamos aprender a desejar a presença de Deus como nós desejávamos no começo. Nós não fomos feitos para sermos terra ressecada. Há muito mais de Deus além do que temos vivido. Há muito mais do Senhor para nós. Há muito, muito, muito mais de Deus. Não se contente a viver no deserto. Não se contente a viver na seca. Abra os seus ouvidos e ouça o som da chuva. Porque Deus quer renovar a sua vida espiritual. Deus quer restaurar a sua vida espiritual. Deus quer trazer de volta a paixão dos primeiros dias. Deus quer trazer de volta o desejo dos primeiros dias. Deus quer derramar chuva sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E como Elias, pela fé, eu e você também precisamos aprender a ouvir o som da chuva. Nós também precisamos aprender a desejar mais de Deus. E nessa noite eu queria compartilhar com você algumas verdades que o Senhor colocou no meu coração usando esse texto. A primeira delas é que a seca, a escassez espiritual é responsabilidade exclusivamente minha. E quando o Senhor falou comigo isso, meus irmãos, eu fiquei profundamente abatido. Porque eu entendi que os momentos de baixa e de fraqueza espiritual minha não foi culpa de ninguém, a não ser minha. A não ser minha. Se enfrentamos muitas vezes uma seca espiritual, uma escassez da presença de Deus, é porque nós assim permitimos que fosse. Nós jamais poderemos dizer a quem quer que seja que espiritualmente estamos enfraquecidos ou enfrentando uma grande seca, porque os outros não nos ajudaram, porque a igreja não nos ajudou, porque o pastor não nos ajudou. Nada disso. A responsabilidade da sequidão espiritual é minha. Eu é que permiti que isso acontecesse. Eu é que permiti. Essa semana eu conversava com uma mãe, uma senhora, e ela colocava uma situação da vida dela sobre o filho. O filho dela frequentava a igreja, não é uma senhora do nosso meio. O filho dela frequentava a igreja e era muito ativo nos ministérios. Mas infelizmente aconteceu um problema entre o filho dela e uma outra pessoa, nada grave, mas uma situação. E houve assim uma dificuldade na igreja, né? E o filho dela acabou se afastando. Ele não se afastou, ele não foi para o mundo, mas ele acabou perdendo aquele desejo, aquele compromisso verdadeiro, aquela dedicação. Enquanto aquela mulher falava, eu matutava comigo aquilo que o Senhor já tinha dito para mim. E de repente aquela mulher falou um negócio que daí eu tive que intervir. Ela disse assim: pois é, pastor, se outras pessoas tivessem carregado meu filho, isso não teria acontecido. Eu disse: negativo. Ele disse: a senhora está errada. A senhora está errada. Os outros poderiam ajudar, mas o que aconteceu com o seu filho foi responsabilidade exclusiva dele. Ele se enfraqueceu e se deixou abater exclusivamente porque ele quis. O Espírito Santo de Deus habita no coração dele. Ele não precisava de mais ninguém para se fortalecer em Deus. A própria presença de Deus habita no meio dele. Mas ele se deixou abater. Ele se deixou enfraquecer. Ele se deixou entrar na seca.
Essa é uma verdade que dói. Essa é uma verdade que às vezes bate no fundo do nosso coração, mas nós precisamos entender. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos especialistas em inventar desculpas. Nós somos especialistas em colocar a responsabilidade do que acontece na nossa vida nas costas de outros. Nós inventamos desculpas para justificar a nossa falta de vontade em buscar o Senhor. Achamos que se tivéssemos em outro lugar, se outras pessoas nos apoiassem, se não tivéssemos tantos problemas, se não tivéssemos tantas coisas para fazer, todas essas, sinceramente, desculpas esfarrapadas, que nós tentamos trazer para nós para dizer assim: mas é por isso que eu não consigo, é por isso que eu estou espiritualmente enfraquecido. Não, não é por isso, é porque eu permiti que a escassez chegasse ao meu espírito. Eu permiti. Exclusivamente eu, que deixei aquela busca profunda por Deus dos primeiros dias. Eu que deixei de ler a Bíblia com olhos de amor, de admiração, com olhos de alegria, e passei a ler simplesmente para cumprir alguma coisa que me foi pedido. Eu é que deixei, nos meus momentos de oração, de rasgar o meu coração diante de Deus, para simplesmente fazer orações mecânicas, que eu repito às vezes sem perceber, mas que são sempre a mesma coisa. A culpa não foi dos outros, a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é dos irmãos, a culpa é minha, a culpa é minha. Se o meu espírito enfrenta uma seca, como Israel enfrentava há 3 anos e meio, a culpa é minha. Assim como a seca era a culpa de Israel. Se você lê os textos antes do que nós lemos, você vai perceber que a seca foi uma punição de Deus, foi um alerta de Deus por causa do pecado e da displicência do povo. E Elias falou ao rei: não vai chover mais na terra, não vai chover mais até que eu ore de novo, porque há pecado no meio do povo. Sabe, irmãos, às vezes nós nos cercamos de um monte de mecanismos para tentar nos sair de bonzinhos diante de Deus, para tentar justificar diante de Deus assim: olha, Senhor, mas o Senhor entende, a minha vida é muito difícil, a minha vida é muito complicada, a minha vida é muito corrida, eu tenho muita coisa para fazer, então não me sobra tempo para fazer aquelas orações que deveria fazer. Não, irmãos, o problema não é a vida corrida, o problema é o coração distante do coração de Deus. O problema não é as dificuldades, o problema é que nós vamos afastando o nosso coração do coração do Senhor e não percebemos que longe do coração de Deus não há chuva da presença do Senhor. Nós começamos a nos ressecar, começamos simplesmente a sobreviver espiritualmente. E não é que Deus não nos visita mais, nós é que não queremos que Deus nos visite mais. A nossa vida enfraquecida espiritualmente é culpa nossa, é culpa nossa. Paulo, lá em Corinto, afirma que nós somos o templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós precisamos mais do que para buscar ao Senhor? Mais nada, mais nada, nada. Não são estruturas extraordinárias que nos farão buscar mais a Deus, não. Não são pessoas extraordinárias que nos farão buscar mais a Deus, não. Somos nós mesmos, nos rendendo ao Espírito de Deus que habita em nós mesmos.
Paulo, lá em Efésios, também disse que nós precisamos nos encher do Espírito de Deus, nos encher da presença de Deus. É responsabilidade nossa, depois de convertido, ir ao Senhor, a fonte da vida, e clamar pelas chuvas de Deus. Ele veio até nós quando estávamos mortos, mas agora somos nós que vamos a Ele com vida, para que sejamos preenchidos de uma forma extraordinária. Não há desculpa para escassez espiritual, a não ser a verdade de que somos secos espiritualmente, porque nos deixamos secar, porque nos deixamos afastar das chuvas de Deus. E às vezes sem perceber, às vezes sem nos atentar para isso, nós usamos até mesmo as coisas de Deus para tentar justificar a nossa falta de busca espiritual. Eu tenho muitos afazeres na igreja, então eu não tenho tempo para orar. Nada do que você faça para Deus substitui quem você é diante de Deus. Nada. Você pode dormir aqui dentro. Para Deus não significa nada se antes o teu coração não estiver queimando por Ele. Às vezes nós colocamos até as bênçãos de Deus como desculpa, né? É aquela velha história, o sujeito não tinha carro, fazia chuva, fazia sol, vento com granizo, ele estava na igreja, culto de oração, palavra, ele estava ali, e ele orava: Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um carro, e Deus ouve a oração, e dá um carro, e aquele sujeito então gosta daquele carro, limpa aquele carro, ajeita aquele carro, e aí o dia de domingo que tem culto, quando chove, ele não vem na igreja para não sujar o carro. Hoje não vou porque eu lavei o carro, vai sujar, então semana que vem eu vou no culto. Às vezes a gente coloca até as bênçãos de Deus como desculpas para justificar a nossa falta de vontade e desejo pela presença de Deus. Às vezes nós pedimos que o Senhor nos dê trabalho. Senhor, nos abençoa. Nós queremos mais, nós precisamos de mais. E Deus abençoa. Deus abre as portas e derrama bênçãos sobre a nossa vida. Mas aí a gente justifica a nossa falta de busca para Deus da seguinte maneira: eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer, eu sou muito ocupado, o meu trabalho me consome muito, eu não tenho tempo. A seca espiritual não é culpa de nada o que acontece ao nosso redor. Ela é minha culpa. Minha. Eu jamais poderei chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, naquele período da minha vida em que eu estava espiritualmente acabado, o Senhor sabe que a culpa foi da igreja. O Senhor vai dizer assim: negativo, Cristiano. Por mais difícil que as coisas estivessem, Cristiano, antes de você ser chamado para ser pastor, você foi chamado para ter uma vida comigo, individual, exclusiva, que não levava em torno ou em conta nada do resto que se passava. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós enchemos a nossa boca para falar como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso tem que ser uma verdade. Isso tem que ser uma verdade. Se vivemos uma seca espiritual, é porque nós entramos nela. É porque nós entramos. Assim como Israel se colocou na seca, nós também somos responsáveis pelas nossas fraquezas espirituais. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos. E eu queria que você se concentrasse. Quero dizer um negócio para você. Aprenda a ouvir o som da chuva.
Ouça o som da chuva de Deus que está caindo. O Senhor quer trazer renovo sobre a sua vida espiritual. O Senhor quer trazer renovo sobre a nossa vida espiritual. Ouça pela fé, como Elias ouviu. Eu já ouço o som da chuva, diz Elias. Ouça pela fé, aprenda a ouvir o som da chuva de Deus que quer se derramar sobre você. A segunda verdade que o Senhor me ensinou nesse texto é que é preciso clamar pelas chuvas de Deus. É preciso clamar. Elias sobe ao topo do Monte Carmelo, no lugar mais alto. Ali ele clama, e o texto diz um negócio que eu fico fascinado. O texto diz que ele sobe ao Monte Carmelo, dobra os seus joelhos no chão, coloca a sua cabeça entre os seus joelhos e clama. E ele chama o seu servo e diz assim: vai e olha para o horizonte que dá para o mar. Tem alguma coisa? E aquele jovem vai, olha e volta. Não tem nada. Mas Elias clamou, mas não tinha nada. Mas Elias clamou, mas não tinha nada. E aqui Elias me ensina então uma lição fantástica. Eu não posso parar de clamar até que eu não ouça o som da chuva. Eu não posso parar. Diz o texto que Elias manda mais uma vez o servo: vai e olha. O menino vai e olha e volta, não tem nada. Elias clama: vai e olha. O menino volta assim: não tem nada. Elias clama de novo. O menino vai e volta assim: não tem nada. Elias clama de novo. Vai lá olhar. O menino vai lá olhar, não tem nada. Na sétima vez o menino volta e diz assim: olha, eu vi um negocinho que parece um punho de alguém. Elias já não clama mais. Elias se levanta e diz assim: diz ao rei para se apressar, porque as chuvas estão chegando. Se eu desejo as chuvas de Deus para a minha vida espiritual, se eu desejo o renovo para o meu espírito, se eu desejo algo novo da presença de Deus para mim, eu não posso parar de clamar. Eu não posso. Jeremias 33, o texto diz: clame a mim e eu responderei. Isso é uma promessa. Clame a mim e eu responderei, diz o Senhor. Clame a mim. Ainda que eu esteja no deserto, ainda que a minha vida espiritual esteja ressecada, se eu clamar e se eu permanecer clamando ao Senhor, eu consigo ouvir o som da chuva. E os meus olhos conseguirão ver o mover de Deus vindo sobre mim. Jeremias 29, 12, o Senhor diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A promessa de Deus, a nossa vida não é para ser espiritualmente um deserto. A nossa vida espiritual é para ser uma delícia na presença do Senhor, de abundância, próspera da vontade de Deus. Clame a mim e eu responderei. Orem a mim, diz o Senhor. Clamarão a mim, diz o Senhor. E o Senhor nos dá uma certeza, que quando formos a Ele de todo o coração, o acharemos. O acharemos. Se nós desejamos as chuvas de Deus, se desejamos a plenitude do Espírito, se ansiamos pelo renovo dos céus, os joelhos são o nosso lugar. Não há renovo, não há abundância, não há milagres, não há poder de Deus sem oração. Não há.
Jamais, culto nenhum é capaz de fazer alguma coisa se não há calos nos meus joelhos. Clame a mim, diz o Senhor. Ore a mim, diz o Senhor. Se eu desejo que o meu espírito saia da seca, se eu desejo sair do deserto, os joelhos são o meu lugar, a oração é o meu lugar. Elias era o maior homem de Deus do seu tempo. Se você voltar aos versículos que nós lemos, você vai se deparar com Elias vencendo a batalha do Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Israel havia se desviado de Deus, e o Senhor havia dado uma ordem para Elias: vá lá e prove a minha presença. Elias chega a Israel e diz assim: eu quero fazer um desafio, reúna todos os seus profetas e os sacerdotes de Baal, me encontre no Monte Carmelo. Quando chego no Monte Carmelo, Elias diz o seguinte: pegue 2 bezerros, um para vocês e um para mim, vamos sacrificá-los, coloquem no altar de vocês, o primeiro Deus que derramar fogo do céu e consumir o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. E Elias diz assim: podem começar primeiro, não tem problema, vocês podem começar. E diz o texto que aqueles 400 homens, colocam aquele bezerro morto no altar e começam a fazer as suas coisas para que Baal os atendesse. E passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas, passa 4 horas e nada. E Elias começa a tirar sarro, dizendo assim: é melhor vocês gritar um pouco mais alto, que talvez Deus não esteja escutando. É melhor vocês falar um pouquinho mais alto. E de repente passou 6, 7 horas e nada, aqueles homens desistem. E Elias diz assim para Israel: agora vocês verão quem é o Deus verdadeiro. Elias prepara o altar, coloca o bezerro morto em cima do altar, chama alguns homens e diz assim: pode molhar com água, encharca com água essas pedras, essa lenha, esse bezerro. Depois que aqueles homens encharcam, ele abre uma valeta ao redor do altar e diz assim: enche de água. Quando aqueles homens enchem de água, Elias faz uma oração. E quando Elias acaba de orar, diz o texto que desce fogo do céu, consome o bezerro, consome o altar, queima a terra, queima todo mundo. Deus demonstra que Ele é o Deus verdadeiro. Elias foi o homem pelo qual Deus operou o primeiro milagre de ressurreição que a Bíblia registra. O primeiro. Filho de uma moça, de uma viúva que morreu. Elias ora por ele e aquele jovem volta à vida. Esse homem poderoso da presença de Deus, o que é que ele está fazendo em cima do Monte Carmelo? Clamando, clamando, clamando. Como que ele está clamando? Com a boca no pó, com os joelhos dobrados e a boca no pó, clamando. Se nós desejamos mais de Deus, nós não podemos desistir de orar, nós não podemos desistir de clamar, nós não desistimos de buscar, nós precisamos renovar a nossa vida de oração, nós precisamos descobrir o poder que há em nos rendermos em oração diante de Deus, diante de Deus. Sabe qual é o culto mais importante de uma igreja? Não é o culto de domingo, é o culto de oração. É o culto de oração. E sabe qual é o culto menos frequentado de uma igreja? É o culto de oração. É o culto de oração. Sabe qual é o culto mais poderoso que há numa igreja? É o culto de oração. E sabe qual é o culto menos frequentado de uma igreja? É o culto de oração. Se nós desejamos mais de Deus, os joelhos são o nosso lugar. Eu lembro que alguns meses atrás eu estava assim num momento espiritualmente muito abatido demais. E numa terça-feira de manhã eu acordei, eu levantei e a Bruna, terça-feira, ela tem um grupinho com a Vitória de crianças e ela sai pela manhã. E aquele dia ela saiu e eu sentei na sala e eu estava assim, acabado, meus irmãos. Eu estava acabado. Não tinha mais nada ali.
E eu peguei a minha Bíblia sem nenhuma vontade. E eu comecei a ler minha Bíblia. E eu comecei a orar ao Senhor e colocar o meu coração diante de Deus. E eu fui orando, até que o Senhor me visitou naquela manhã. E de repente eu orava com peso, sem vontade, na obrigação, mas eu clamando diante do Senhor. Até que de repente o Senhor tocou o meu coração. O Senhor me visitou aquele dia. E aí, irmãos, tudo muda. Porque quando o Senhor nos visita, todo o resto do mundo perde a importância no exato momento em que Deus nos visita. Pode pegar fogo em qualquer lugar, pode acontecer o que for. Quando Deus nos visita, aquilo é algo incomparável. Eu lembro que eu comecei a andar pela casa, e orar pela casa, e orar por todo mundo em voz alta, e eu orava e cantava, e caminhava, e cantava, e orava, e chorava, e cantava. O Senhor estava ali aquele dia. As chuvas de Deus querem cair sobre nós, mas nós precisamos aprender a clamar por elas. Nós precisamos aprender a clamar até não aguentar mais. 7 vezes Elias clamou, e era um homem fantástico. 7 vezes ele clamou, e ele não parou de clamar, até que ele não viu o mover de Deus, até que ele não ouviu o som da chuva. As chuvas do Senhor virão quando o nosso clamor chegar ao trono da graça de Deus, quando o nosso coração se rasgar diante do Senhor em oração. Nós precisamos nos afastar de tudo e nos achegar um momento do dia com o nosso Deus. Tem um momento do nosso dia em que nós não estamos para ninguém, seja mulher, filho, presidente, trabalho, dinheiro, para nada, porque naquele momento do dia nós estamos com a pessoa mais importante do universo. Aquele momento do dia é o momento do clamor. Aquele momento do dia é o momento que nós estamos com o nosso Deus. Nós precisamos ter momentos assim. Elias estava no alto do Carmelo. Não havia ninguém ali a não ser o servo dele. Não havia nada para atrapalhar o coração dele. Não havia distração. Havia clamor. E Elias orou. E Elias clamou. E Elias orou. E Elias clamou. E os céus se abriram. Você precisa aprender a ter um encontro com Deus todos os dias da sua vida. O trabalho não interessa, a família não interessa. Um momento do dia você precisa do seu Senhor. Só você e Ele. E a última verdade que o Senhor me ministrou ao coração nesse texto, e que para mim assim é a que mais me empolga, é no versículo 44, quando o servo de Elias vem correndo e diz assim: eu vi, se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando eu li esse versículo, o Senhor falou comigo, nós precisamos aprender a olhar com fé para o mover de Deus. Meu irmão, levanta a sua mão assim, coloca a sua mão assim. Foi isso aqui que o servo de Elias viu, a quilômetros de distância. Foi isso aqui. Você acha que uma nuvem desse tamanho produz uma chuvarada? De jeito nenhum, pastor. Humanamente não. Mas pela fé, eu preciso aprender a ver o início do mover de Deus.
Elias não precisou ver nuvens densas e negras. Quando o servo voltou e disse assim: olha, lá longe, lá onde a vista se perde, eu consigo ver uma nuvem que se levanta do mar, mas ela é tão pequena que é como se fosse a minha mão. Elias já não clama mais. Ele se coloca de pé e diz assim: avisa o rei que a chuva está chegando. Avisa o rei que a chuva está chegando. Nós precisamos aprender a olhar com fé, percebendo nos mínimos detalhes o grande mover de Deus. E o texto diz que aquela pequena nuvenzinha logo se tornou em densas nuvens negras sobre Israel, e uma forte, diz o texto, forte chuva se derramou sobre a terra, depois de 3 anos e meio. Mas um homem de Deus não precisou esperar ver os céus negros para dizer que ia chover. Quando uma pequena nuvem se levantou no horizonte, aquele homem de Deus se levantou dos seus joelhos e com fé já ouvia o som da chuva. É assim que nós precisamos viver. Nós precisamos aprender a ver com fé os pequenos detalhes que Deus está movendo. Porque só vendo os pequenos detalhes que Deus move, nós vamos compreender os grandes milagres que o Senhor faz. Ouça o som da chuva. Meus irmãos, eu tenho aprendido que quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós nos apaixonamos pela oração, mais a fé se torna uma consequência da nossa vida. Porque quando nós falamos com Deus, não nos sobra tempo de ouvir as dúvidas do nosso coração. Veja as pequenas nuvens que Deus está trazendo sobre a sua vida. Ouça o som da chuva. Ainda que hoje a seca esteja dominando, ainda que hoje a sua vida espiritual esteja caída, ainda que hoje você esteja desanimado, abra os seus olhos, abra o seu ouvido, veja o pequeno mover de Deus que vem em seu favor. O Senhor quer trazer renovo para a sua vida espiritual. O Senhor quer trazer renovo para a sua jornada de fé. As chuvas de Deus estão chegando. Ouça o som da chuva. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora para a gente finalizar. E soltasse o que você tem na mão. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que ao longo desse ano eu vivi muitos períodos de seca espiritual. Muitos. Muitos períodos onde a minha vida espiritual estava arrebentada. Mas eu quero dizer para você que o nosso Senhor é o Senhor que traz chuvas de renovo. Chuvas de renovo. E essa semana, quando eu ouvia a mensagem do meu amigo e o Senhor ia ministrando no meu coração, eu entendi uma coisa muito clara. O Senhor está movendo um novo tempo para todos nós. Um tempo de restauração e de renovo. Um tempo de voltar aos primeiros dias. Um tempo de nos apaixonarmos novamente. Eu queria que você, pela fé, junto comigo, hoje, pudesse ver a pequena nuvem que se levanta, ainda que distante,
mas é a nuvem de Deus. É a nuvem de Deus. E eu queria que pela fé você ouvisse o som da chuva de renovo que está chegando. E às vezes a gente não ouve no começo.
este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Clame pela presença do Senhor. Faça como Elias. Clame, clame. Jesus Clame pelo Senhor, vem. As chuvas de Deus se derramam. como chuva. Há mais de Deus para você. Há mais de Deus para você. Há muito mais de Deus. Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Clame a mim, diz o Senhor, e eu responderei. Eu responderei, diz o Senhor diz. Clame até que as nuvens se levantem. Clame até que você ouça o som da chuva, o renovo da presença de Deus, fazendo novas todas as coisas, renovando a paixão, renovando o coração. Clame, clame, clame. Jesus irá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá. Ele vem como chuva descerá mais de ti. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus irá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus irá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus
do céu e faz chover. Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença, Senhor, porque não há nenhum outro lugar, ó Deus, onde nós somos aceitos, ó Pai. Não há outro lugar onde nós podemos ir, ó Deus. Não há outro lugar onde tenhamos vida que não seja na Tua presença, Senhor. Pai, nós confessamos na Tua presença, Senhor, que em muitos momentos, ó Deus, por longos e longos períodos, por meses, por anos, ó Deus, vivemos como terra seca em nosso espírito, Senhor. Sobrevivemos, mas não prosperamos em Tua presença. Não conseguimos mais de Ti, Senhor. O nosso coração se afasta do Senhor. Andamos por caminhos distantes e parece que o Senhor não nos visita mais. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus do renovo, que o Senhor é o Deus que renova e restaura todas as coisas. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Deus, clamando como Elias, ó Deus, em cima daquele monte. Faz chover, Senhor. Faz chover, Senhor, sobre o nosso espírito. Nos faz ver as pequenas nuvens. Nos faz ouvir o som da chuva. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ser renovados em nosso espírito. Nós queremos nos apaixonar de novo. Nós queremos, ó Deus, queimar de novo. Nós queremos mais e mais e mais e mais e mais da Tua presença. Nós queremos os primeiros dias. Nós queremos o Senhor acima de tudo, acima de todos. Derrama Teu renovo sobre nós. Derrama Tua chuva, Senhor. Derrama Tua chuva, Senhor. Faz brotar um novo espírito em nós. Restaura, Deus. Senhor, aviva a terra seca. Aviva, Senhor, a terra seca. É a nossa oração. Faz chover, Senhor. Faz chover, Senhor. Traz Teu renovo, Jesus. Traz Teu renovo sobre nós, Pai. Nós oramos a Deus. Nós oramos em